dar uma... Bom dia. Tocando a campainha, que é como nós iniciamos as sessões aqui na Câmara Municipal. Primeiro, agradecimento a todos, a todas, que aceitaram esse convite dos vereadores, das vereadoras, para estarem no projeto piloto, no primeiro dia do Câmara Aberta. Então, nós iniciamos as atividades às 9 horas da manhã, fazendo um workshop com lideranças sobre o papel da Câmara, sobre também segurança comunitária, iniciamos com vacinação, um trabalho da Guarda Municipal, acabamos de fazer uma reunião com a ACP, Associação Comercial do Paraná, as câmaras técnicas da ACP, com as comissões permanentes da Casa, os vereadores. Os gabinetes estão abertos nesse sábado, os 38 gabinetes atendendo a população, os vereadores também marcando a agenda. Agora, às 11 horas, um pouquinho depois das 11, esse evento aqui, importante também para a cidade de Curitiba, e meio-dia e 10, mais ou menos, teremos o Tribuna no Povo, que também é uma novidade. As pessoas se inscreveram pela internet e 20 pessoas foram selecionadas para usar a tribuna da Câmara Municipal de Curitiba e falar por 1 minuto e 30 sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema. E essas pessoas vão estar sendo mediadas pelo ouvidor da Câmara Municipal, que é o ex-vereador Borges dos Reis. Então, nessa manhã, presente conosco o vereador Serginho do Posto, que é o presidente da comissão do CCJ, o líder do prefeito Eduardo Pimentel, o vereador João das Cinco Irmãos conosco, o vereador Toninho da Farmácia, a vereadora Rafaela Lupion, o vereador Fernando Klinger, o vereador Rodrigo Marcial, o vereador Zezinho Sabará e o vereador Noriceto estão, nesse momento, conosco aqui na Câmara Municipal. Gostaria de saudar a presença do nosso ex-prefeito Cássio Taniguchi. Muito obrigado pela presença. Fica em pé, por favor. Muito nos honra a sua participação nesta manhã. Sabemos da importância do seu legado, do seu trabalho, não só como prefeito, mas como pensador também da cidade de Curitiba, no IPUC, em outras ações, hoje continuadas pelo seu filho no seu escritório. E, particularmente, muito me toca que quando eu entrei para a vida política ou vida pública como vereador, lá em 2005, o senhor não era mais prefeito. Entretanto, uma consideração importante que eu me lembro, no falecimento do meu pai, em 2006, o senhor fez questão de estar presente naquele momento de dor na nossa família, então isso eu jamais esquecerei. Muito obrigado. Então, conosco aqui à mesa, a Juliana Palácios, do Instituto ICITES, o Rodrigo Freire, coordenador do Sprint do Centro, a Francine Dallagrana, da Pro Arquitetura, o Luiz Fernando Cordeiro, do R3 Retrofit, Vanessa Lima, da Mãos Invisíveis, Gustavo Taniguchi, do Urbitec, o André Turbay, da PUC Paraná, e o Carlos Osternac, da CO Imóveis. O que esse pessoal está fazendo aqui? Então, esse pessoal aceitou um desafio, ou diria 2 desafios. O primeiro deles é do Instituto ICITES, que é o que organiza a Smart Cities Curitiba, que é a Feira das Cidades Inteligentes, ou a segunda maior feira de cidades inteligentes do mundo, é realizada em Curitiba e promovida e organizada pelo Instituto ICITES. E o ICITES, o ICITES aceitou um desafio do prefeito Eduardo Pimentel de tratar da revitalização do centro da cidade. E quando falamos em centro da cidade, nós temos que falar da ACP, Associação Comercial do Paraná, presente conosco à mesa também o Antônio de Geroni, que é o presidente da ACP. Então, o prefeito Eduardo Pimentel fez esse desafio
esse ano, uma das primeiras medidas foi criar uma comissão de redesenvolvimento da região central. E o trabalho começou por essa comissão e o CITES fez um desafio a essas entidades aqui presentes para apresentarem uma proposta ao prefeito Eduardo Pimentel sobre o centro da cidade. Não vou falar mais, porque senão eu vou dar spoiler, e daí a Juliana vai explicar o que é isso. Enfim, nesse sábado de Câmara Aberta, convidamos também eles para apresentarem aos vereadores, apresentarem à cidade de Curitiba, essas 100 ideias que já foram apresentadas ao prefeito Eduardo Pimentel. Então, eu vou passar a palavra à Juliana Palácios, do Instituto INCITES, para que ela faça a sua fala. Eles vão conduzir essa conversa aqui. Depois dessa conversa, também fica o convite àqueles que quiserem participar ouvindo o Tribuna do Povo, fica o convite a todos para participar. Então, convido a Juliana para que vá à tribuna para iniciar essa apresentação e convido o vereador Noriceto também para que assuma os trabalhos aqui nessa reunião. Muito obrigado. Noriceto, que é o nosso segundo vice-presidente da Câmara Municipal. Obrigada, presidente Tico. Em seu nome, em nome do vereador Nori, também cumprimento todas as autoridades presentes, vereadores, presidente da CP, nosso ex-prefeito, e acho que todas as pessoas, né, aqui hoje, cidadãos que vieram ouvir, talvez conhecer esse sonho, né, Rodrigo, que começou lá atrás com uma provocação. Então, olhando para vocês hoje, eu já fico feliz, né? Nós temos homens, mulheres, crianças, idosos, e acho que esse é um movimento, né, que nós queremos que se torne cada vez mais diverso e cada vez mais conectado com Curitiba. Então, meu nome é Juliana Palácios. Hoje eu falo a partir da cadeira de diretora-presidente do Instituto ICITES, né, o Instituto ICITES que faz parte do Grupo ICITES, que é o organizador do Smart City Expo Curitiba, uma feira de cidades inteligentes. Não sei se vocês tiveram já a oportunidade de escutar ou de participar. Ela acontece anualmente no Barigui, né, no mês de março. Esse ano tivemos a primeira edição na Liga Arena, porque o movimento começou a se tornar tão grande que o Parque Barigui não nos comportava mais no seu centro de eventos. Então, isso é uma super conquista para Curitiba. Esse ano nós batemos mais de 22 mil participantes, e por mais que isso pareça um número grande, para nós isso é pouco, porque quando nós falamos de cidade, a nossa missão é que esse tema permeie cada vez mais todas as classes, todos os públicos, e que isso se torne um tema de todos. Então, isso também permeia a nossa provocação do Sprint. Anualmente, nós reunimos especialistas nacionais, internacionais, da academia, do setor público, da sociedade civil. Reunimos uma grande área de feira, de experimentação, e sempre ficou uma inquietação de como a gente tornar o legado do evento algo para a cidade, algo maior do que 3 dias que reúnem centenas de especialistas em discussões e trocas extremamente ricas. Unindo isso, né, com o desejo de Curitiba latente sobre esse olhar para a região central, né, eu lembro que em 2023 nós trouxemos como palestrante Washington Fajardo, né, uma das principais autoridades hoje em urbanismo de requalificação de centros urbanos, que tocou um projeto de requalificação do Rio de Janeiro, e trouxemos ele para abordar esse tema. E de lá para cá ficou essa inquietação de como fazermos mais e deixarmos mais para Curitiba. Então, acho que essa é a conexão de quando nós falamos desse movimento do Sprint com o evento. Como que nós conseguimos, né, com que esse encontro de pessoas, de trocas de riquezas, de conhecimentos, de histórias, de culturas, também deixasse um legado maior para a cidade. Fomos provocados, né, e rapidamente também compartilhamos essa provocação com o Rodrigo e falamos: poxa, Rodrigo, você é um mestre, né, dos sprints. O Rodrigo já tinha rodado vários sprints imobiliários, já tínhamos tido a oportunidade de conhecer essa metodologia e participar. E fizemos a provocação: e se nós fizéssemos isso num cenário urbano? Né? E se nós ampliássemos essa escala, extrapolássemos as fronteiras, né, esse perímetro, esses limites físicos, e pensássemos nessa região central, em como nós podemos colaborar, né, e propor soluções diferentes do que nós já fazemos. E é muito interessante quando a gente fala de propor algo diferente, porque
porque acho que 2 semanas atrás nós estávamos no IPUC apresentando um pouco dos cadernos técnicos para as equipes técnicas, e uma pessoa que estava na plateia levantou a mão e fez uma pergunta. Ela falou: se nós temos tantas soluções, tantas ideias, tantos talentos, tantas pessoas, por que nós continuamos fazendo as mesmas coisas do passado e tendo os mesmos resultados? Então, acho que uma das nossas provocações do Sprint é pensarmos de uma forma aberta, colaborativa, criativa, em novas propostas, novas ideias, novas soluções. Então, hoje vocês vão ouvir aqui de diferentes pessoas, de diferentes áreas, ideias e propostas de soluções. Algumas ainda em um nível mais ideativo, outras já mais trabalhadas. Temos até aqui esboços de minutas de lei para compartilhar com a cidade. Mas que foi fruto do resultado de um grupo de mais de 100 pessoas, né? Nós chamamos de especialistas, porque cada um tem algo a agregar, tem algo a trazer e algo a levar, que se reuniram, que trabalharam voluntariamente. O Sprint foi totalmente voluntário, né? Nós não tivemos recursos, não tivemos lucro, não tivemos nada nesse sentido. Foram pessoas que aceitaram doar o seu tempo por um trabalho de mais de 100 dias, tanto de preparo, de estudos de materiais técnicos, de levantamentos de informação. E depois passamos um intensivo de 5 dias juntos, caminhando pela cidade, discutindo os diferentes temas, entendendo também as nossas competências, porque vocês podem olhar depois o caderno completo, e tem muitos temas que são relevantes e nós não conseguimos abordar, porque nós não tínhamos, talvez, os representantes, né, com propriedade e convivência desses temas, para responderem aos assuntos. Então, também, nós não quisemos ser levianos de querer abraçar o mundo sem ter as competências necessárias, mas foi o resultado desse encontro, dessas pessoas, nesse momento do tempo, nesse momento da cidade que nós tínhamos. Então, o resultado do Sprint, ele não é um caderno perfeito, que tem todas as recomendações para uma região melhor, mas acho que ele é um resultado de ideias e de soluções que está em constante construção, né? De lá para cá, nós temos já várias conquistas, e, Vanessa, te convido também a compartilhar aqui a sua recente conquista, porque é um baita passo e a gente precisa valorizar isso também. E acho que esse é um movimento colaborativo, né, onde nós temos diferentes pessoas, com diferentes cabeças, com diferentes posições pessoais, mas que se propuseram a atuar de forma co-criativa e colaborativa. Então, o processo foi extremamente rico, né, aberto. Chegou um momento que a gente teve que, infelizmente, começar a limitar o número de participantes também ao que nós conseguiríamos dar conta, né, para que a gente também tivesse um processo harmonioso, com a devida facilitação e metodologia, para que a gente entregasse um bom resultado. Então, nós brincamos que nós deixamos isso como um presente para Curitiba, mas um presente aberto, né? Então, agradeço muito até a participação, né, de todos os envolvidos. O Poder Público e PUC nos apoiou imensamente com as equipes técnicas, então, com as bases de dados, com os estudos também, que nos possibilitaram um aprofundamento em áreas técnicas. O privado também, que veio trazendo o seu olhar, falando: nossa, mas será que vai dar certo isso de misturar o público com o privado? Vem a academia, vem a sociedade. Então, deixo meu agradecimento mesmo a todas as pessoas que contribuíram e que colaboraram ao longo desse processo de alguma forma. Foi extremamente rica e, com certeza, nós teremos ainda muitos movimentos, né, muitos frutos dessas sementes plantadas nas diferentes dimensões do Sprint. E eu espero que vocês ainda ouçam falar muito nesses frutos e que também participem. Então, também deixo esse convite aberto, né, colaborativo, para que vocês nos procurem, se esses temas atraírem, se chamarem a atenção. Não precisa ter uma ideia perfeita ou uma noção exata de como colaborar, mas acho que o princípio, né, é que, por tantas coisas que uma cidade faz por nós, nós também temos muitas a fazer pela cidade. Então, acho que essa é uma mensagem também que eu queria deixar sobre o nosso papel diante desse coletivo. Então, eu espero que a gente faça o tempo de vocês aqui hoje também, a presença valerem a pena, e que vocês se inspirem um pouco no que foi esse movimento, porque com certeza tem muito pela frente. Então, agora vamos dar sequência, compartilhar aqui um pouquinho as falas, e agradeço muito também o tempo de todos. Obrigada. Agradecemos a Juliana pela explanação e passamos a palavra para o Rodrigo Freire, que é o coordenador do Sprint do Centro. Bom dia. Vou ajeitar aqui.
Uma honra estar aqui hoje representando esse movimento. A Juliana já explicou super bem um pouquinho da história do trabalho que nós fizemos, mas eu acho que estar aqui hoje é de importância ímpar. Nós conseguimos envolver academia, poder público, mercado e sociedade civil organizada, a fim de gerar soluções para um problema que interessa a todos. Então, eu acho que isso é um grande exemplo do que a gente pode fazer quando a gente rompe as bolhas. A gente tem vivido momentos de polarização e isso parece que não está nos levando a nada. Então, quando a gente se envolve por ideias, não necessariamente por ideais, eu acho que os resultados são mais rápidos e mais interessantes para todos. Eu vou pedir para colocarem a apresentação, não sei se por aqui mesmo. Ah, está lá. Bom, a gente estudou a região central de Curitiba, como a Juliana falou, foram mais de 100 pessoas envolvidas, num processo acelerado de ideação. Eu acho que é um processo que vale a pena também ficar aqui como exemplo, porque ele pode ser utilizado na gestão pública de forma muito eficiente. A gente conseguiu sonhar um pouco a cidade, até por não ter as amarras, né, de uma instituição pública. A gente pôde voltar a sonhar uma região que está no coração de todos, que é o centro de Curitiba. Então, por isso, o nome de Centro Cidade Pretendida. A gente começa aqui por um pequeno registro. Essa foi uma parte da equipe, que estão representados aqui por 7 ou 8 pessoas hoje, mas todo mundo pode colaborar um pouco com o seu conhecimento. Como que funciona? No fim da nossa apresentação, vocês vão ter acesso a um QR Code que vai ficar na tela, onde todos vocês vão poder acessar o documento na íntegra. A gente não tem a pretensão de falar aqui das 100 ideias, senão a gente não sai daqui hoje. Se formos falando, ela já ia demorar bastante, mas cada ideia acaba gerando um desejo de debate, de opinião. E esse é o grande poder desse documento. Então, vou explicar rapidamente como que funciona a leitura do documento e depois a gente vai dividir em pequenos blocos que foram, assim, definidos por nós pela capacidade da nossa equipe. Aqui está mais fácil de ver, para mim. Esse agrupamento, primeiramente, nós trabalhamos em conjunto com o IPUC, em um laboratório, a pedido deles, um workshop que foi realizado no Memorial de Curitiba, onde, pela primeira vez, o IPUC chamou a população para colaborar efetivamente, um pouquinho diferente de uma audiência pública, né? Então, essa população foi convidada a realmente trazer suas soluções de uma forma um pouco mais interativa. E esse trabalho de 2 dias acabou gerando 15 objetivos de desenvolvimento sustentável para o centro. E a gente vem trabalhando em conjunto com o IPUC para que esse nosso material possa ser bastante aproveitado. A gente está percebendo já ações do município, várias das iniciativas que foram aqui sugeridas estão começando a se tornar realidade, e a gente fica super orgulhoso disso, e mais do que orgulho, é muito bom ver que o trabalho é útil, né? A gente pode realmente colaborar com o município. Então, no documento, vocês vão observar esses quadradinhos, cada um deles é um dos objetivos de desenvolvimento para o centro, e naquelas 5 bolhas são esses blocos que nós separamos as ideias. Então, o primeiro deles é social e segurança, clima, meio ambiente, mobilidade, economia urbana e ambiente construído. Nós teremos cada um dos nossos participantes hoje, eles vão falar de apenas 2 ideias, mas para ter uma passagem assim geral sobre aquilo que foi oferecido no sprint. Aqui, para quando vocês tiverem bastante tempo, é um mapa mental em que relaciona as 100 ideias geradas com os objetivos de desenvolvimento para a região central. Eu vou convidar a Francine, que é a representante da Pro Arquitetura, e foi responsável por fazer um trabalho bastante extenso, de cerca de 80 dias, que deu base para o desenvolvimento do sprint, que daí é super acelerado em apenas 5 dias. Eu costumo dizer que o sprint não é mágica, é um truque, né? Muita gente, a gente prepara um documento extenso
para que todos cheguem numa qualificação mínima e depois esse grupo possa trabalhar de maneira acelerada. Francine, por favor. Vou puxar um microfone para baixo aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Francine Della Grana. Como o Rodrigo falou, eu fui responsável por fazer toda a compilação de dados do nosso sprint antes do evento do Smart Cities, né? Então, foram aí aproximadamente 80 dias, uns 3 meses de trabalho. A gente começou no início de janeiro, porque para o sprint acontecer, não é só chegar lá e né, tirar ideias do nada. A gente precisa de todo o preparo, de toda a informação. Toda a informação que a gente compilou, então, a gente, como o Rodrigo, a Juliana falaram, o IPUC abriu as portas para a gente, então, a gente conseguiu muitos dados a partir do IPUC. Foi um casamento bem legal aí do poder público com o setor privado, né? A gente visitou o hipervisor do IPUC também, tá uma infraestrutura bem bacana, acho que em breve eles vão estar entregando aí várias informações para o público também, essa é a expectativa da prefeitura. Pesquisamos muitos benchmarkings de outras cidades, outros centros urbanos, principalmente no Brasil também, para a gente ter esse comparativo. Pesquisas de mercado, referências, projetos que estão em andamento da prefeitura. Todo esse material a gente tem compilado nesse QR Code para quem quiser acessar e quem quiser também ter esse preparo para falar sobre o centro. Passa vocês aqui. Então, e aqui só uma perspectiva da região central de Curitiba. Então, essa poligonal é a poligonal oficial do Comitê de Redesenvolvimento da região central de Curitiba, que estão trabalhando, né? Ele engloba todo o bairro centro, engloba um pouco do São Francisco, junto com o Jardim Botânico ali, que é a rodoviária ali embaixo. Então, essa área é uma área de 5,16 km², temos 45 mil habitantes. E um ponto só para chamar a atenção ali de vocês é que o nosso centro, hoje em dia, essa região, ela tem uma densidade de 87 habitantes por hectare, o que a gente acredita que é muito baixo e um dos principais, uma das nossas ideias ali que a gente gerou no sprint é como aumentar a densidade desse centro, porque o centro ele é um espaço urbano que já tem infraestrutura preparada para ter uma densidade maior do que isso, né? E acho que é isso que eu trouxe. O Luiz da R3 vai falar um pouco com vocês agora, então, sobre o ambiente construído. Obrigada. Bom dia. Luiz Fernando, formação em engenharia. Eu tenho atuado nos últimos 3 anos em empreendimentos justamente em retrofit. Então, pode passar por aqui. Bom, começando especificamente 2 temas que eu vou comentar em 2 slides dentro dessa temática de ambiente construído, né? Primeiro, habitar o centro. De onde a gente partiu? Tem o dado que já foi mostrado, temos 45 mil habitantes nesse bairro, né, que é o centro de Curitiba. Existe um outro indicador interessante que se pega de, por exemplo, dados da URBS e pesquisas origem e destino nos terminais e estimativas que mais ou menos indicam que nós temos 500 mil pessoas trabalhando ou frequentando diariamente o centro de Curitiba. Ou seja, tem de 10 pessoas que estão ao longo do dia, tem 10%, menos de 10% que habitam de fato o centro. E é interessante, acho que todos nós que vivemos a cidade sabemos que depois das 6 não tem comércio aberto, esses habitantes, né, então esses 45 mil pessoas possivelmente ficam em suas casas, porque não há muita oferta de restaurantes, serviços, uma padaria. Então, nessas caminhadas, enfim, ao ouvir a comunidade do centro, a gente percebeu muito que há uma sensação de insegurança e abandono, justamente por não ter fachadas ativas, os serviços e tal. E aí justifica, então, a gente trazer a habitar o centro, né, essa temática. Um outro dado muito interessante, tem uma pesquisa que tem um QR Code ali, é da Brain, Inteligência Estratégica. A Brain levantou que vem acontecendo lançamentos imobiliários no centro de Curitiba, muito no nicho de estúdios. Então, nos últimos anos, de cada 4 unidades lançadas para o centro, 3 eram de estúdios. Ou seja, Curitiba não está lançando produtos para outras tipologias e outros segmentos de mercado, como o econômico, o standard e tal.
Das ideias que nós vimos, então, o que foi feito aqui foi uma coletânea de propostas, incentivos, iniciativas. Está um pouco difícil de ler ali no gráfico, mas esses círculos são algumas das ideias. Quanto mais à direita, é uma ideia mais fácil de implantação, na nossa visão, e quanto mais acima, mais custosa, mais abaixo é mais barata, né? Dentro disso, a gente vai destacar, na sequência, com a Vanessa, a parte mais social, que é o Housing First de aluguel social, e eu queria falar um pouco do retrofit na próxima. Que está aqui. Bom, aqui a gente não precisa inventar muita coisa, porque o mundo tem algumas iniciativas, Rio de Janeiro e São Paulo, para ficar em exemplos próximos também, tem feito 3 linhas de ação, basicamente, que são regras claras para novos empreendimentos e tal, no caso, em retrofit, né? Conceder incentivos fiscais, que seja isenção ou uma postergação de cobrança de impostos, né, como IPTU e os impostos na transação imobiliária, e o engajamento de setores do poder público, como Corpo de Bombeiros, para ficar no mais imediato, que precisam, ao a gente propor um retrofit de um prédio comercial, por exemplo, para o uso residencial, há que se fazer uma revisão de toda a matrícula e fiscalização, por exemplo, de Corpo de Bombeiros, vai enfrentar uma dificuldade porque ele não tem norma própria para como propor o projeto de incêndio para um prédio que tem 70 anos e a legislação nova exige algumas premissas de rota de fuga, áreas de giro, porta, corta incêndio e tal. E aquele prédio, às vezes, até não consegue, nem com as iniciativas de engenharia, né, do retrofit, dotar o espaço das premissas de segurança atuais. Então, é preciso uma flexibilidade em torno disso também. Então, são 3 linhas de ação, né? Regrar, especificamente, o reuso adaptativo do prédio, conceder incentivo para o mercado vir para esse esforço. Ninguém vai fazer isso sozinho, acho que é uma construção da sociedade, né? E o engajamento do poder público para tornar, tendo regra clara, para tornar mais ágil o processo de adaptação, né? Eu até recomendo que vocês, pelo QR Code, vejam os outros dados mais completos. A gente também tem pesquisa de mercado, por exemplo, indicando que tem 44 prédios inteiros à venda só no centro de Curitiba hoje, que estão anunciados, né? Então, tem realmente uma vacância aí. Acho que é isso, e a Vanessa vai dar sequência, né? Muito obrigado. Agora, com a palavra, agradecemos ao Luiz Fernando Cordeiro, que falou sobre retrofit. Agora, próxima participante, a Vanessa Lima. Isso? Das Mãos Invisíveis. Com a palavra, então. Deixa eu arrumar aqui primeiro, porque, né? Deixar na altura. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Está todo mundo ouvindo bem? Bem, eu sou Vanessa Lima, historiadora e doutoranda em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Paraná e coordenadora do projeto Mãos Invisíveis. A gente trabalha com o assunto mais querido e mais polêmico dessa casa, que é com a população em situação de rua, né? Que, independente da ideologia ou do lado que a gente está, todo mundo quer resolver esse problema, que é um problema muito sério, muito grande, de todos os centros urbanos, né, e de todo mundo, na verdade. O Brasil não é o alecrim dourado do problema e pode participar da solução, como outros países têm participado, que são soluções eficazes e estruturantes para a população em situação de rua. Bem, aqui, vamos lá. Primeiro, eu gostaria só de falar para vocês 2 recadinhos sobre a leitura desse documento que a gente fez, que ali do ladinho, vocês vão ver, lá em cima, que tem as ODS, e cada ideia tem a ODS correspondente ou as ODS correspondentes naquela barra lateral vertical. E do lado disso, na horizontal, a gente tem os prazos, né? Porque a gente tem projeto que dá para ser feito a curto prazo, tem a médio prazo e tem a longo prazo, porque a ideia é que a gente deixe uma cidade, um centro, né, revigorado e refeito, enfim, para 2050, para as nossas crianças que estão aqui, né, já serão cidadãs e cidadãos frequentadores do centro, e essa é a nossa ideia. Então, tem ali para 1, 5, 10, 25 anos, né? Então, só para avisar vocês sobre isso e falar sobre o número da população em situação de rua. Hoje, a gente tem, pelo cadastro único, 335 mil pessoas em situação de rua no Brasil.
Curitiba é a 7ª cidade da lista, e pelo Cadastro Único também, nós temos 4.209 pessoas cadastradas com o número de abril de 2025. Isso ainda não foi atualizado. Bem, para acessar o Cadastro Único, a pessoa precisa ir até um equipamento da Prefeitura e se autodeclarar pessoa em situação de rua. Existe uma pesquisa da UFMG que diz que metade dessa população acessa esse cadastro. Bem, aí a gente pode chegar aí no número de 8.000. Mas, como a gente não tem pesquisa, né, que fale exatamente sobre o número dessa população, e a gente trabalha com expectativas, a expectativa é de 8.000 pessoas na cidade de Curitiba, mas a gente vai lidar com números oficiais muito rapidamente aqui, para eu poder passar para vocês uma ideia. Curitiba, hoje, tem 1.790 vagas para essa população, contando todas as vagas possíveis e imagináveis, né, principalmente agora na ação de inverno, né, nessa campanha de inverno que é feita. Então, são 1.790, temos um número oficial de 4.209 pessoas em situação de rua. Do dia 12 para o dia 13, foi um número recorde de acolhimentos da FAS. 1.582 pessoas estavam dormindo nos equipamentos da FAS. Isso foi um acolhimento recorde, né? Foi o dia em que teve mais gente dormindo nos acolhimentos da FAS, de 12 para 13 de junho, agora desse mês. Bem, se todas as pessoas em situação de rua quiserem ir para a FAS e ligarem para 156, ou alguém ligar, ou ir até um abrigo, a gente não tem acolhimento para todas essas pessoas, certo? Eu sou historiadora, vocês provavelmente todos aqui são melhores do que eu em matemática, mas a conta não fecha, de fato. Isso sem a gente entrar nos detalhes, que não tem acolhimento para casal, cachorro com grande porte, também não tem. Eu não sei se vocês já viram alguma pessoa em situação de rua com um cachorro de pequeno porte, né? Não sei, eu nunca vi, né? Enfim, a gente tem alguns pontos que são gargalos nessa conta, né? Como, por exemplo, o banheiro, né? Os banheiros de Curitiba fecham às 7 horas da noite. Não tem banheiro depois das 7. O Luiz estava falando sobre os passeios que foram feitos no centro, então todo mundo vai para suas casas, os comércios fecham. Eu, se tiver com vontade de fazer xixi na rua de Curitiba, morro de vergonha, sou autista, né? Para pedir para entrar num banheiro é horrível. Uma vez eu tive que ir na Renner, mas eu consigo. Sou uma mulher branca, apesar de não muito bem vestida, eu ainda consigo acessar esses banheiros. A população em situação de rua não consegue. E aí, cadê o presidente da ACP? Realmente, eu sou completamente contra ter pessoas fazendo xixi e cocô na frente do comércio, né? Mulheres menstruando, tendo que limpar, fazer a sua higiene, que normalmente usam miolo de pão, porque é muito complicado a doação de absorventes, e quando dão 30 absorventes para a mulher, o que ela vai fazer com 30 absorventes até o próximo ciclo, enfim. Como que essa mulher vai sentir a sua dor, como que esse homem, né, às 11 da noite, eu acho que vocês aqui, ninguém teve dor de barriga de madrugada, né? Comigo acontece às vezes, bem às vezes, mas acontece. E eu fico imaginando como seria se eu estivesse no centro da cidade ou em qualquer lugar, qual lugar eu procuraria para eu poder tirar minha roupa e fazer cocô. E provavelmente seria num lugar iluminado. Em um lugar iluminado, normalmente tem um comércio. E aí a gente vira nessa briga tão intensa que pô, a pessoa em situação de rua foi lá, né, fez xixi na frente da minha porta. Acho horrível, acho que a gente precisa solucionar isso de forma muito urgente. Além de horrível, de deixar o cheiro ruim, da pessoa não se higienizar, de ter doença, todo esse processo que a gente sabe que acontece, além disso tudo, é caro para arrumar. É caro aquele caminhão de água não potável da prefeitura que passa todos os dias de manhã no centro. É caro, é cruel, porque a pessoa está lá dormindo, né, toda feia, escangalhada, e ela precisa sair, porque senão ela vai ser molhada, e não soluciona, como todo mundo aqui pode perceber, né? O aumento, em 2016, a última pesquisa que a gente tem da população em situação de rua, tínhamos 1.775 pessoas. A gente está com 4.209, com várias ideias, que foram ideias do passado, e que a gente, como a Ju falou, sabiamente, começa sempre assim, a renovar ideias que já foram feitas e que soluções que não deram certo, e aí acontece algo que eu não sei muito bem, eu sei explicar como historiadora, mas é muito longa a explicação, da gente pensar, nossa, e se a gente pegar essas pessoas à força e colocar numa comunidade terapêutica para ficar 9 meses plantando manjericão, e depois ela se vira e vai para o centro de volta, ela já vai estar bem, ela vai conseguir.
Mano, isso não dá certo desde 1942. Não deu certo. Né? E é caro. Uma pessoa em situação de rua em Curitiba, todos os serviços que ela aciona e tudo que ela faz, custa mais de R$7 mil por mês. Me dá R$7 mil por mês, que eu faço algumas coisas. E aí a gente tem soluções. Né? Gabriela Lota, uma autora que fala sobre políticas públicas, ela diz que problemas complexos precisam de soluções complexas. Não dá para a gente ter soluções simples. E a gente precisa de especialistas falando sobre isso. Eu não vou falar sobre legislação ou sobre como faz um projeto de lei com qualquer vereador dessa casa. Não vou falar, porque eu não sou especialista no assunto. Mas quando a gente fala sobre a população em situação de rua, a impressão que eu tenho é que todo mundo é. Sempre tem um palpite, sempre tem uma solução, sempre tem para falar o que falta. Né? Mas, enfim, eu, agora, sou especialista sobre a população em situação de rua e estou aqui falando para vocês que é possível a gente mudar esse cenário, é possível tirar essas pessoas da rua, do centro, é possível a gente abarcar soluções que sejam complexas e que sejam estruturantes e eficazes para a superação da situação de rua, que é um número que não existe aqui em Curitiba. Eu desafio os vereadores a oficiarem a FAS, oficiarem a própria prefeitura e pedirem quantas pessoas em situação de rua em Curitiba superaram a situação de rua nos últimos anos. Esse número não existe. E a gente precisa fazer esse número porque, inclusive, vereadores e vereadoras, para a própria casa, né, para a própria gestão de Curitiba, para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo, para o Poder Judiciário, isso é algo inovador, isso é algo que acontece em outros países, e a gente pode despontar como cidade inteligente desde a época do Tássio Taniguchi, inclusive admiro muito, muito obrigado pela presença e por conhecê-lo pessoalmente. Desde lá, a gente é uma cidade inteligente, Jaime Lerner, todo o legado que ele deixou, e agora eu tenho a impressão que a gente tem buscado soluções que são praticamente aquela boneca patinadora que não sai do lugar, assim, sabe? A gente fica patinando e discutindo e se ofendendo, e a gente tem soluções mais práticas. A solução mais prática que eu vou apresentar para vocês é a moradia primeiro. É para todo mundo? Não. Se o Rodrigo Freire ficar em situação de rua, ele não é o perfil para moradia primeiro. O moradia primeiro é para um perfil específico da população, uma metodologia estadunidense, que você tira a pessoa, a mais escangalhada, tá? Transtorno mental, uso de drogadição, né, uso abusivo de drogas, cronificação em situação de rua, quem está há mais de 10, 15 anos em situação de rua, quem nunca morou, a gente pega essa pessoa, essa aqui faz o xixi na frente do comércio, essa que não consegue levantar e não tem nem como ir até o café do Mãos, por exemplo, essa pessoa que está mais escangalhada, ela é atendida, você pega essa pessoa, coloca dentro de uma casa, superou a situação de rua, automaticamente, e as políticas públicas passam a ser acessadas a partir dali. Olha que coisa, né? Quando eu comecei a ler sobre isso em 2017, eu fiquei tipo, caraca, pronto. É moradia individual, não estou falando de propriedade privada, tá, gente? Eu estou falando de acesso à moradia, de envolver a iniciativa privada, o mercado imobiliário, a especulação imobiliária que acontece em Curitiba, para você pegar uma dessas casas e colocar essa pessoa com suporte técnico especializado para ela ser atendida. A gente tira a pessoa da situação de rua, custa muito mais barato, menos da metade do preço do que custa uma pessoa em situação de rua mensalmente para a FAS hoje. Por R$ 2.300 a gente consegue fazer isso com acompanhamento técnico, trabalho mensal. E ela vai acessar menos a UPA, né, unidade de emergência, ela vai ter menos doença, as crianças que nascem de mães em situação de rua não vão ficar 15 dias na UTI neonatal em observação, que custa R$ 3.600 por dia e que, às vezes, falta UTI neonatal em Curitiba, e a gente tem uma solução que, para essas pessoas que estão mais sofrendo, garante para a gestão inovadora, garante menos dinheiro, garante um orçamento melhor, é mais eficaz do que a gente ficar patinando nesse processo. É óbvio, né? A gente precisa ter o aluguel social, a gente precisa dos acolhimentos de emergência, porque eles são necessários. Eu não estou falando que a gente precisa acabar com tudo isso, não, mas a gente precisa urgente de um reordenamento nesse processo, porque eu acredito, nas mulheres aqui, principalmente, que a gente, enquanto mulher, não pode ficar tranquila deixando essas pessoas para trás, né? Mulheres que morrem sem poder maternar, que morrem sem poder morar, que morrem violentadas, que não dormem em pé, elas dormem sentadas, deitadas, né? Ninguém dorme em pé, às vezes eu durmo, mas que dormem sentadas,
para se proteger de violência, para se proteger de estupro, e não conseguem menstruar, não conseguem tomar banho, não conseguem se higienizar. E a gente precisa, cara, né? Até porque é mais barato, até porque a gente consegue fazer isso sendo de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, tanto faz, porque interessa a todo mundo e é uma solução inovadora e perene. Eu quero agradecer a presença, né, dos vereadores, quero agradecer o convite de novo. Eu cheguei para bagunçar um pouco esse sprint, falando desse meu jeito, assim. Um pessoal todo muito, né, arquiteto, engenheiro, gente, é uma coisa, assim, absurdamente admirável. Eu estou aprendendo demais, eu quero muito agradecer e quero muito vocês perto da gente para as soluções que a gente tem conseguido. E, por essa articulação toda do sprint, a gente tem conseguido coisas fantásticas, como um imóvel que vai acontecer aqui no centro de Curitiba, para a gente trabalhar com a população em situação de rua e pessoas em extrema vulnerabilidade, pela inclusão pelo trabalho, né? E eu já convidei a galera do sprint, vou fazer isso aqui ao vivo, eu espero que alguém grave, que vocês estão convidados e convocados a fazer parte dessa solução para a população em situação de rua com a gente. Vai ser uma honra para a gente aprender com vocês e ter o apoio dos vereadores e das vereadoras da casa. Obrigada, gente. Agradecemos à senhora Vanessa Lima pela explanação. E antes de passarmos a palavra para o próximo participante, gostaria de registrar a presença dos vereadores Serginho do Posto, vereador Lores Nogueira, vereadora Laís Leão, vereador Guilherme Kilter e vereador Rodrigo Marcial, que estava por aqui também, né? E outros vereadores estão... Professora Ângela... A Camila Gonda está no fundo também, a vereadora Camila Gonda, também presente, e outros vereadores passaram por aqui também para prestigiar essa apresentação. Então, com a palavra agora, o Gustavo Taniguchi, representante da Urbitec. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas, vereadores, componentes da mesa. É uma alegria poder participar do sprint, foi um aprendizado, né? Como a gente percebe, várias pessoas trabalhando em conjunto. Eu sou engenheiro civil de formação, doutorando em gestão urbana, mas como todos do Sprint, somos apaixonados por Curitiba, né? Até os não curitibanos. E isso que nos motivou, né, participar ativamente dessa iniciativa capitaneada pelo Rodrigo, que a gente percebe, né, que tem várias boas ideias na cidade, né? Não é só o município pensando sozinho, se a cidade toda pensar em conjunto, a gente vai conseguir realmente chegar em boas soluções. Para nossa felicidade, eu trouxe um convidado especial, meu pai. Então, para a gente, justamente, ele ficou muito curioso para saber, né, como é que está essa questão do planejamento em Curitiba, essa integração das pessoas, né, da técnica com a população, a iniciativa privada, as instituições. Tudo isso faz parte, né, das cidades que são dinâmicas e que trazem tantas ideias, 99 mais uma, e essas ideias estão abertas para a contribuição da população, inclusive para novas ideias, novas contribuições. Eu vou falar um pouquinho sobre a mobilidade urbana, né, que dentro do processo do Sprint, ela perpassa todas as ideias, né, todos os projetos são integrados, né, e não tem como a gente pensar o centro sem pensar da forma integrada, né, as pessoas em situação de rua, a mobilidade, o meio ambiente, tudo tem que ser pensado de uma forma conjunta, porque senão, né, vai faltar um pilar para que isso dê certo, né, que as pessoas se envolvam, né, que os vereadores se envolvam, né, a sociedade se envolva. Então a gente tem que sempre pensar de forma integrada. E até me perguntaram esses dias numa entrevista no Estadão, justamente se simplesmente fechar uma rua, né, transformar num calçadão é a solução de algum problema. De forma alguma, né, a gente tem que atacar todas as frentes para que a gente tenha uma revitalização ideal e perene do centro, né. Então, de alguns projetos que a gente discutiu, debateu durante todo esse tempo, a Francine teve esse trabalho enorme pré-sprint, para justamente a gente ter informação, com boas informações a gente consegue realmente elaborar boas propostas. A gente traz 2 deles aqui, né, como o Luiz Fernando falou, 500 mil pessoas passando pelo centro. E se a gente pensar de onde vêm essas pessoas, não é só de Curitiba, né, temos toda a região metropolitana, né, acessando os serviços, comércios, ou
buscando educação aqui no centro de Curitiba. Então, é muita gente passando. E uma das propostas, né, tivemos mais de 20 propostas, mais as integrações com as outras propostas, né, do Sprint, a gente, uma delas é justamente recuperar as praças de Curitiba. A gente percebeu que há muito interferência de várias tipologias de uso, né, tem o transporte coletivo, né, que às vezes acaba atrapalhando naquela situação específica, né, não é um terminal adequado, então, um resgate da praça para o convívio, para que as pessoas tenham ali um ponto de encontro, um lazer. Então, esse é um dos projetos, o Viva Praça. E outro, né, que esse eu defendo com unhas e dentes como cidadão curitibano, é um terminal multimodal. Temos poucas áreas no centro de Curitiba, né, que podem abarcar, podem comportar uma estrutura realmente de integração metropolitana. E é justamente ali na rodoferroviária. Temos uma área que está muito próxima aqui do centro, né, que ela pode, então, comportar todo esse público da região metropolitana de Curitiba, né, somos mais de 3 milhões na região metropolitana de Curitiba, que acessam o centro da cidade, que acessam os serviços de Curitiba. E a gente tem que pensar, né, Curitiba sempre foi inovadora na questão da mobilidade, do transporte coletivo. O que vem para frente? Né? Quais são os possíveis modais de transporte? Vai vir o metrô, o VLT, os drones, teletransporte? Não sei, mas vão vir coisas diferentes no futuro. E a gente tem que preservar esse local, que é difícil, né? Se a gente perceber ali na barrinha de prazo, 25 anos, é porque realmente tem um nó jurídico, porque é uma área do patrimônio da União, então isso tem que se começar urgentemente a desatar esse nó, que é um nó logístico da cidade, transformar num grande laço para a cidade, pode ser aí o nosso enfeite da cidade, pode conectar a cidade e a região metropolitana de Curitiba. Então, é necessário que a gente pense na rodoferroviária como esse ponto de integração multimodal, ponto de integração multisserviço, não só de Curitiba, não só como apoio e estruturação do centro da cidade, mas como uma integração metropolitana para as nossas 4 milhões de pessoas que podem estar circulando e utilizando esse local. Então, agora eu passo para o professor André, por favor, falar de clima e meio ambiente. Muito obrigado. Agradecemos ao Gustavo Taniguchi e convidamos o senhor André Turbay, da PUC, representante da PUC Paraná, para fazer uso da palavra. Também registramos a presença do vereador Jason Goulart, da vereadora Tânia Guerreiro e outros vereadores que estiverem aqui por esse manifesto para a gente poder anunciar a presença. Quem mais está? A vereadora Indiara Barbosa. Então, com a palavra, o André Turbay. Pessoal, bom dia. É uma alegria realmente compartilhar aqui com os colegas e com a casa, né? Uma casa do exercício democrático aqui da cidade de Curitiba. A questão de clima e meio ambiente atualmente vem associada, né? Por muito tempo nós tivemos o meio ambiente como a temática, mas nós percebemos com a evolução da nossa maneira de viver no planeta, que a questão climática é uma questão catalisadora de todo o comportamento de uma sociedade, né? E quando a gente traz para Curitiba, a gente recentemente, né, em 2020, tivemos a publicação do nosso primeiro plano de ação climática, né, como é um tema novo, o primeiro plano de ação climática em 2020. Nesse plano de ação climática, nós temos um retrato da contribuição de Curitiba, da sociedade de Curitiba, para as emissões de gases de efeito estufa, que é o que gera as alterações climáticas, né? Nós temos percebido, depois de um bom tempo de alertas da ciência, nós temos percebido realmente as mudanças climáticas. Períodos de estiagem maiores, eventos climáticos mais extremos. Se a gente pensa no regime de chuvas em Curitiba, nós temos o mesmo volume de chuva dos últimos 20 anos, o volume total do ano, mas a gente tem períodos de estiagem, chuvas mais extremas, então isso tem mudado, né, gera a necessidade de maior cuidado com questões de enchentes, alagamentos. E
nesse retrato que a gente tem de Curitiba lá no Plano de Ação Climática, nós temos que 2/3 de tudo que Curitiba, que a sociedade de Curitiba emite, 2/3 vem do transporte. Então, é interessante que a fala vem logo em seguida, a fala do Gustavo, né, que falou de mobilidade urbana e de integrações intermodais. Dessa grande emissão que vem do transporte, 2/3, pessoal, de tudo vem do transporte. Isso é muito mais de carros do que de ônibus. Então, quando o Gustavo traz aqui um transporte, um terminal intermodal, essa ideia, a gente vê a conexão entre todos os temas, né? A gente tem temáticas aqui para uma questão de aprofundamentos, mas tudo isso está costurado, né? Está associado. Então, temos que lidar com essa questão com urgência. Questão também da vulnerabilidade social exposta pela Vanessa, né? As pessoas em situação de rua, como sofrem com questões climáticas. Comentava com uma servidora pública da FAS, a gente tem, por exemplo, o plano de emergência quando faz frio, o inverno está chegando, todas as campanhas. A gente tem gente morrendo de calor, desidratada também, a gente tem que começar, isso é uma novidade para a gente. Então, realmente, são temas que a gente precisa tentar, né? E dentro de todas as ideias do sprint, a gente traz aqui 2 propostas dessa gama de soluções, ideias que foram co-criadas no sprint. Inclusive, alerto que a gente tem um QR Code para depois todo mundo poder acessar todas essas ideias. Às vezes, o pessoal aqui de algum setor da sociedade gostaria de se envolver com algum deles específicos, nesse QR Code vão ter todas. Da questão de clima e meio ambiente, a gente pensou 2. Uma delas, a questão de resíduos sólidos. Curitiba tem uma tradição na questão de resíduos, né? A família Folha, que foi recuperada, inclusive, mas agora a gente precisa remodelar, porque os impactos do nosso tipo de ação, da nossa sociedade, estão sendo percebidos de outras formas também. Então, por exemplo, os resíduos orgânicos, a gente tem um plano, realmente, que funciona há muito tempo de reciclagem, somos referência, mas a questão, por exemplo, de resíduos orgânicos, que são grandes volumes nos aterros, isso é algo que a gente pode dar outra destinação. E, de maneira geral, conceitualmente, o lixo tem muito valor, tanto nas questões de reciclagem, que a gente já conhece muito sobre isso, mas temos que evoluir, mas também tem o valor do lixo orgânico, que ele pode se converter em outras coisas, né? Compostagem, produção, a questão de segurança alimentar é muito séria, então essas questões são importantes também e estão associadas à questão de resíduos. Então, tem uma proposta de um projeto piloto ali, para um sistema de coleta, destinação. A gente tem a Fazenda Urbana em Curitiba, que tem compostagem, mas realmente precisamos evoluir nessa temática. E essa questão ambiental, hoje a gente percebeu como sociedade também, que as questões ambientais e sociais são indissociáveis. A questão é socioambiental, é ecológica, né? Então, uma questão social importante são os catadores de Curitiba também, para ter melhores condições de trabalho, inclusive tem evoluído em direitos, né, a população de catadores, mas até como a sociedade de Curitiba percebe os catadores, o respeito a esse trabalho que é tão importante. Atualmente, pessoal, os catadores são responsáveis por 80% da coleta de material reciclável de Curitiba, 80%. E também um outro tema que a gente pensou dessas todas propostas é o centro da cidade como um grande parque, né? A gente olhando assim, pode parecer até uma grande utopia, mas se a gente trabalhar isso não como uma idealização, mas como uma pretensão, a maneira de fazer cidade no século XX era ignorar a natureza completamente. Tanto que a gente está andando sobre os rios da cidade e nem está sabendo. Não importa se tem um rio, a sociedade precisa ir daqui para lá. E hoje a gente não vê os nossos rios. O Rio Belém, por exemplo, nasce super bonito lá no Parque Nascente do Belém, vem para o São Lourenço. Depois que ele some da nossa vista, lá embaixo ele está morrendo. E quando ele volta, ele está morto ali atrás da rodoviária, né? E daí ela chega lá no Iguaçu. Então, quando a gente não vê o rio, não se relaciona com essa natureza, a gente está pensando só na gente como espécie, né? Nós estamos sendo antropocêntricos.
e isso não deu certo como desenvolvimento. Tanto que a gente tem as enchentes, alagamentos, as ilhas de calor. Então, a gente repensa esse centro da cidade de Curitiba com soluções que a gente aprende com a natureza, como a natureza lida com a energia de um rio, aumento da permeabilidade para ter menos alagamentos. A gente tem muito alagamento na região central. E pensando essa cidade, muito bom ver que tem as crianças, a gente pensar essa cidade para que todos esses efeitos do nosso tipo de sociedade regenerem uma cidade nova, com menos impactos, menos ilhas de calor e um bem-estar generalizado. E como o centro é um catalisador, né, o Gustavo trouxe que 500 mil pessoas passam pelo centro, o centro também é educador. Então, se nós temos atividades que educam a sociedade para o que é o ideal, para essa cidade pretendida, como estava no primeiro slide, acho que a gente tem esse potencial de fazer uma Curitiba cada vez melhor, né? A gente comentou muito no sprint como a Curitiba ela deve ser excelente, porque a gente tem esse orgulho de ter uma cidade vista como cidade modelo por muitas coisas. E talvez esse seja um tema que a gente também evolua para essa excelência. Passo agora a palavra para o Carlos Osternack. Por favor, Carlão. Agradecemos ao senhor André Turbay, representante da PUC Paraná, pela explanação, e passamos a palavra para o senhor Carlos Osternack, da Ciel Imóveis, mas antes gostaria de registrar a presença também da vereadora Tatiana Guzella, vereadora Tânia Guerreiro, quem mais chegou depois? Laís Leão permanece, Camila Gonda também está presente. Se houver mais algum vereador, por favor, se manifeste e se registrar a presença. Rafaela Lupion também está presente. Por favor, com a palavra, então, o senhor Carlos Osternack, da CO Imóveis. Senhor presidente, senhores vereadores... Desculpe senhoras... só, não é Rafael Lupion, a vereadora Andressa Bianchesi estava presente ali, de longe não visualizei. Por favor, com a palavra, desculpe interromper. Obrigado. Então, novamente, senhor presidente, ex-prefeito Cássio Taniguchi, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, a minha família, meus colegas de trabalho e crianças. Pensando aqui em falar em economia urbana, eu me preparei e não poderia deixar a oportunidade aqui, fiz um pequeno discurso, usando as palavras aqui nos 5 minutos que me foram dados, então vamos lá. No debate sobre desenvolvimento de economia urbana, há um risco de cairmos em 2 extremos. Por um lado, o mais perigoso é o produtivismo desenfreado, o lucro acima de tudo, especulação imobiliária, projetos, como diz o ditado popular, para inglês ver. No outro extremo, temos a teoria do descrescimento, ou santuarismo, onde tudo é intocado, proibições para requalificação, medos de gentrificação, proibições de atividades econômicas, inviabilizando soluções urbanas equilibradas. E entre esses 2 extremos, há um caminho possível, que pode mesclar desenvolvimento econômico e inovação tecnológica, com cidadania, cultura e tradição. Este é o fio da meada. Este é o valor compartilhado. Teoria que amplia a interação e o diálogo entre o poder público, os moradores, empresários, trabalhadores e organizações sociais, aprendendo juntos com o contexto local, proporcionando a experimentação na comunidade e agindo de acordo com as necessidades e a imaginação dos ocupantes da região. Neste caminho de aprendizagem, conseguimos acender juntos, junto da população, o sentimento de pertencimento ao centro. Sentimento que traz motivação e engajamento. Estamos falando sobre de onde vem a energia das pessoas, o que as faz levantar mais cedo e dormir mais tarde trabalhando. Entendemos que o sentimento de pertencimento é a principal reflexão e o ponto de entrada para diversas ideias que estamos trabalhando no sprint imobiliário. Então, eu peço apoio desta casa e de todos os colegas, das partes interessadas, para lançarmos juntos nesse caminho de aprendizagem, fé e esperança.
nós selecionamos duas ideias, então, que eu vou compartilhar com vocês. O primeiro é o Epicentro, é uma plataforma físico-digital, que resgata a vocação do centro de Curitiba como espaço de encontro, cultura, comércio e cidadania. Transformamos ações isoladas em um ecossistema inteligente. Capacitamos comerciantes, engajamos cidadãos, conectamos marcas e desenvolvemos a vida aos espaços vazios da cidade. A experiência é gamificada. Cada interação, seja a compra num marketplace, uma rota cultural ou o uso do 156, gera pontos e benefícios para o usuário. Mais que engajamento, geramos impacto. Parte da receita alimenta um fundo de moradia social, zeladoria urbana e ações comunitárias. Com o Epicentro, o centro deixa de ser um problema e passa a ser uma solução viva e conectada com propósito. A segunda ideia é o Centro Lab. O Centro Lab transforma o centro de Curitiba em um laboratório vivo de inovação urbana. Aproveitamos a alta densidade, os desafios e a diversidade do centro para testar soluções reais em mobilidade, segurança, energia limpa, uso de espaços públicos e muito mais. Com zonas de experimentação temporária, marcos regulatórios flexíveis e segurança jurídica, o Lab vai permitir testes ágeis, com apoio de universidades, startups, empreendedores e organizações sociais. Diferente de outras regiões, o centro já oferece infraestrutura pronta para testar e medir e escalar soluções rapidamente. Editais, desafios urbanos, incentivos vão impulsionar esse ecossistema, fazendo do centro um polo de experimentação e referência nacional em inovação urbana. Para finalizar, eu peço novamente, então, o apoio dessa casa, todas as partes interessadas, para nos lançarmos nesse caminho de aprendizagem. Nós estamos aprendendo com fé e esperança. Então, meu muito obrigado, fiquem com Deus e bom sábado a todos. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Carlos Osternack pela explanação e convidamos para fazer uso da palavra a senhora Fabiola Dyer, da Dyer Tecnologia. Boa tarde a todos, acho que já boa tarde, né? Para encaminharmos a apresentação para o final, eu não sei qual que é o botão. Eu queria só trazer aqui que durante todo o trabalho, né, do sprint, do centro, nós conseguimos prototipar 6 protótipos de lei, são 5 protótipos de projeto de lei e um protótipo de decreto. Está disponível ali no QR Code. Eu gostaria muito de convidar a casa que se debruce sobre esses protótipos para que a gente possa avançar com as ideias, né? E da mesma forma que se debruce para os próximos passos, né? Convidar a todos que se debrucem aos próximos passos que a gente propõe aqui, para que esse trabalho que se iniciou agora nesse ano possa ter continuidade e ter realmente efetividade, né? Então, a gente sugere que a escuta seja ampliada, né? A gente entendeu que, ouvindo todas as partes interessadas, a gente consegue trazer a solução real para os problemas, né? E é necessário que todas as partes interessadas sejam ouvidas para se entender o real problema, o real desafio para se trazer a solução. Revisão e priorização das ideias. As ideias estão aqui, são 100, assim como foram 100 pessoas trabalhando em cima dessas ideias, né? Mas elas podem ser priorizadas, a gente precisa entender quais são as que realmente podem se iniciar, né? Então, convidar esse olhar. Prototipagem e teste, através da facilitação, como bem disse o Carlos, né? Agora, através de viabilizar a facilitação da prototipagem, do teste e depois dos pilotos em áreas-chave, né?
plano estratégico de implementação completa e a governança permanente. Então, essas são as nossas sugestões de próximos passos, mas estamos todos abertos, as 100 pessoas, abertas a colaborar e dar continuidade ao trabalho, e esclarecer, enfim, e ajudar no que for preciso. Agora, acho que temos um vídeo, né? Sou eu que vou liberar o vídeo aqui? Ai, então tá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sintam-se convidados a participar dessas 100, nas 99 mais uma, né? Que elas estão abertas para que elas continuem florescendo. Agradecemos à senhora Fabiola Daer pela explanação, pelo vídeo apresentado. Estamos chegando ao final da nossa apresentação. Gostaríamos de agradecer a participação de todos os nossos palestrantes, representantes de diversas instituições, entidades. Agradecer a presença do nosso querido prefeito Cássio Taniguchi, a Juliana Palácios, Rodrigo Freire, coordenador do Sprint, Francine Dallagrana, Luiz Fernando Cordeiro, Vanessa Lima, Gustavo Taniguchi, André Turbay, Carlos Osternac, Fabíola Daer, também a presença do nosso presidente da CP, estava aqui no momento, agora se ausentou. Agradecer a presença de todos vocês que permaneceram até o final dessa apresentação. Lembrar que, por coincidência, essa semana nós aprovamos em segundo turno o projeto de lei que estabelece o Dia das Cidades Inteligentes na cidade de Curitiba, que justamente usar essa ideia de reconhecer as dificuldades, os problemas que a cidade tem, mas buscar soluções através da tecnologia, da inovação e ideias sustentáveis. Então, a ideia é justamente essa, fomentar essa cultura de cidades inteligentes, de smart city, que as pessoas saibam para que serve isso. Não é apenas para uma coisa que os técnicos estão estudando, ou que estão sugerindo, mas sim que são ideias para ter solução para os problemas da comunidade. Então, por coincidência, nós aprovamos em segundo turno essa Lei das Cidades Inteligentes, que vai para a sanção do prefeito Eduardo Pimentel em breve. Estão todos convidados já para participar dessa movimento de sanção da legislação que nós aprovamos na Câmara Municipal. Então, feito isso, está encerrada a presente apresentação e, na sequência, nós convidamos todos a permanecerem aqui no plenário, nós teremos o Tribuna Livre, o Tribuna do Povo, onde, de forma inédita, a população pôde se inscrever para poder falar, fazer uso da tribuna, para falar de diversas situações, reclamações, ideias de projetos de lei. Então, estão todos convidados, porque o conceito principal de cidade inteligente é também ouvir a população, ouvir todos os lados, como foi falado. Então, é uma forma de a gente também entender os problemas da comunidade. Então, estão todos convidados. Declaro encerrada a presente apresentação.